Respire profundamente, deixe o corpo relaxar, deixe cada músculo soltar. A mente consciente pode descansar, enquanto o subconsciente se abre lentamente, naturalmente, sem resistência. Subconsciente, escute com atenção agora. Não lute contra essas ideias. Apenas receba, apenas permita, apenas absorva, porque neste instante uma nova identidade começa a se formar dentro de você. A identidade de alguém que pensa, sente e age como um milionário. Eu percebo que minha mente começa a pensar com clareza, visão e confiança. Porque minha mente começa a operar naturalmente como a mente de um milionário. Eu permito que minha identidade financeira se transforme profundamente. Por que pensar grande se torna tão natural dentro da minha mente? Minha mente aprende a enxergar possibilidades onde outras pessoas veem limites. Por que eu começo a sentir dentro de mim a mesma confiança que grandes criadores de riqueza sentem? Eu reconheço que milionários pensam diferente. E minha mente aprende esse padrão. Por que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais poderosa e estratégica? Cada dia, minha mentalidade se aproxima mais da mentalidade de alguém extremamente próspero. Assim como Napoleon Hill revelou que riqueza começa primeiro na mente antes de aparecer no mundo físico, eu percebo que essa transformação começa exatamente agora dentro de mim. E por que meu subconsciente aceita com tanta facilidade essa nova identidade de prosperidade? Eu percebo que começo a pensar em termos de criação, não de sobrevivência. Porque minha mente começa a se concentrar naturalmente em crescimento e expansão, eu permito que minha mente abandone completamente pensamentos pequenos. Por que pensar em grande escala se torna tão confortável para mim? Minha mente aprende a tomar decisões com visão de abundância. Por que minha mente começa a agir com a mesma confiança de pessoas extremamente ricas? Eu reconheço que milionários não pensam em escassez, eles pensam em criação. Porque minha mente aprende rapidamente a criar valor para o mundo. Cada pensamento meu se torna mais alinhado com riqueza e liderança. Napoleon Hill falou sobre o poder do desejo ardente, a força interna que move pessoas comuns para resultados extraordinários. E agora, esse desejo começa a se acender dentro da minha própria mente. Porque meu subconsciente aceita cada vez mais profundamente a ideia de que eu posso construir riqueza extraordinária. Eu percebo que começo a sentir segurança quando penso em grandes quantidades de dinheiro. Porque meu subconsciente se sente confortável com prosperidade crescente. Eu permito que minha mente se acostume com a ideia de riqueza. Porque pensar como um milionário se torna cada vez mais natural para mim. Minha mente aprende a focar em oportunidades, não em problemas. Porque eu começo a enxergar valor e potencial em todas as situações. Eu reconheço que pessoas ricas pensam em soluções. Porque minha mente se torna naturalmente orientada para soluções inteligentes. Cada dia eu penso de forma mais estratégica sobre dinheiro e crescimento. Segundo Napoleon Hill, aquilo que a mente aceita como verdade começa a se manifestar na realidade. E agora, minha mente começa a aceitar profundamente a identidade de prosperidade. Porque meu subconsciente começa a operar como o subconsciente de um verdadeiro criador de riqueza. Eu percebo que minha mente começa a buscar crescimento em todas as áreas. Porque meu pensamento se torna mais ousado e mais visionário a cada dia. Eu permito que novas ideias de riqueza surjam dentro de mim.
Por que minha mente começa a gerar ideias que criam valor para o mundo? Minha consciência se expande além das antigas limitações. Por que minha visão de futuro se torna cada vez mais grandiosa? Eu reconheço que milionários pensam em impacto e expansão. Por que minha mente começa a pensar exatamente dessa forma? Cada pensamento meu constrói uma mentalidade de abundância. Napoleon Hill ensinou que a fé repetida se torna uma convicção profunda no subconsciente. E agora, essa convicção começa a crescer dentro de mim, porque minha mente começa a acreditar cada vez mais no meu destino de prosperidade. Eu percebo que começo a sentir segurança ao pensar em riqueza, porque dinheiro começa a parecer cada vez mais natural na minha vida. Eu permito que minha mente se alinhe com prosperidade verdadeira, porque minha identidade começa a se tornar a identidade de alguém extremamente próspero. Minha mente aprende a agir com coragem e visão, porque minha confiança financeira cresce todos os dias. Eu reconheço que milionários tomam decisões com clareza e firmeza, porque minha mente começa a agir com esse mesmo nível de decisão. Cada dia eu me torno mentalmente mais forte e mais próspero. Napoleon Hill falou sobre a persistência como uma força que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. E agora, essa força começa a viver dentro da minha mente, porque minha determinação para prosperar se torna cada vez mais poderosa. Eu percebo que minha mente começa a agir com mentalidade de crescimento constante, porque cada experiência da minha vida se transforma em aprendizado financeiro. Eu permito que minha consciência continue se expandindo, porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim. Minha mente aprende a valorizar tempo, energia e oportunidades. Porque minha visão sobre dinheiro se torna mais clara e mais inteligente. Eu reconheço que riqueza começa na forma de pensar. Porque meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com prosperidade. Cada dia, minha identidade financeira se fortalece. Napoleon Hill afirmou que a mente humana pode ser programada para sucesso quando repetimos ideias poderosas com emoção. E agora, meu subconsciente absorve profundamente essa nova programação. Por que minha mente aprende tão rapidamente a pensar e sentir como um milionário? Eu percebo que novas possibilidades começam a surgir dentro da minha mente. Por que minha consciência se expande para níveis cada vez maiores de prosperidade? Eu permito que meu subconsciente construa uma identidade de riqueza, porque minha mente se sente confortável pensando em milhões. Minha visão sobre o futuro se torna cada vez mais abundante. Porque prosperidade começa a parecer o caminho natural da minha vida. Eu reconheço que minha mente está se transformando profundamente. Porque cada pensamento meu agora se alinha com crescimento, riqueza e expansão. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente começa a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente começa a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a valorizar ideias que criam riqueza, porque minha mente aprende a pensar em termos de multiplicação e não apenas de ganho. Eu permito que minha identidade financeira continue se expandindo. Porque pensar como um milionário se torna cada vez mais natural dentro de mim. Minha mente aprende a enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos. Porque minha percepção sobre dinheiro se torna mais estratégica a cada dia.
Eu reconheço que pessoas extremamente ricas pensam em criação de valor. Por que minha mente começa a gerar ideias que produzem abundância? Cada dia eu penso com mais clareza, visão e inteligência financeira. Napoleon Hill ensinou que pensamentos dominantes moldam o destino financeiro de uma pessoa. E agora, meus pensamentos dominantes começam a se alinhar com riqueza, liderança e prosperidade. Por que meu subconsciente aceita tão profundamente a mentalidade de um milionário? Eu percebo que começo a sentir confiança quando penso em grandes oportunidades. Por que minha mente permanece calma diante de decisões financeiras importantes? Eu permito que minha visão de riqueza se torne cada vez mais expansiva. Por que minha mente se sente confortável pensando em grandes resultados? Minha mente aprende a tomar decisões com coragem e clareza. Por que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim? Eu reconheço que milionários pensam com visão de longo prazo. Por que minha mente começa a planejar meu futuro com inteligência e estratégia? Cada pensamento meu constrói uma mentalidade de prosperidade. Segundo Napoleon Hill, riqueza nasce primeiro na imaginação e depois se materializa na realidade. E agora, minha imaginação começa a visualizar resultados extraordinários. Porque minha mente cria imagens cada vez mais claras de prosperidade. Eu percebo que minha mente começa a se concentrar naturalmente em crescimento. Porque minha consciência começa a operar em um nível mais elevado de visão financeira. Eu permito que novas ideias de riqueza surjam dentro de mim. Porque minha mente começa a gerar soluções criativas para prosperar. Minha percepção sobre dinheiro se torna cada vez mais inteligente. Porque minha mente aprende a lidar com riqueza, com equilíbrio e sabedoria. Eu reconheço que pessoas ricas desenvolvem mentalidade forte e disciplinada. Porque minha mente se torna mais disciplinada a cada dia. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para a prosperidade. Napoleon Hill falou sobre o poder da fé aplicada aos objetivos financeiros. E agora essa fé começa a crescer silenciosamente dentro da minha mente. Porque minha mente acredita cada vez mais na minha capacidade de construir riqueza. Eu percebo que pensar grande se torna cada vez mais natural para mim. Porque minha mente abandona completamente pensamentos limitantes. Eu permito que minha identidade se alinhe com a abundância financeira. Porque minha mente se acostuma com prosperidade crescente. Minha visão de futuro se torna cada vez mais poderosa. Porque meu subconsciente começa a trabalhar continuamente em direção à riqueza. Eu reconheço que milionários assumem responsabilidade por sua realidade. Porque minha mente começa a agir com esse mesmo nível de responsabilidade. Cada dia eu me torno mais forte mentalmente. Napoleon Hill afirmou que persistência transforma pensamentos em resultados concretos. E agora essa persistência se torna parte natural da minha identidade. Porque minha determinação para prosperar cresce cada vez mais. Eu percebo que minha mente aprende a transformar desafios em oportunidades. Porque minha inteligência financeira cresce continuamente. Eu permito que minha consciência continue se expandindo. Porque novas possibilidades de riqueza surgem dentro da minha mente. Minha mente aprende a agir com visão estratégica. Porque minhas decisões se tornam cada vez mais inteligentes. Eu reconheço que prosperidade exige visão clara. Porque minha mente começa a enxergar caminhos que levam à abundância. Cada pensamento meu fortalece minha mentalidade de sucesso.
Napoleon Hill ensinou que repetição com emoção grava ideias profundamente no subconsciente. E agora, essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro de mim. Por que minha mente absorve com tanta facilidade a mentalidade milionária? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais expansiva. Por que minha mente começa a pensar em impacto e crescimento? Eu permito que meu subconsciente se alinhe completamente com prosperidade. Por que minha identidade financeira se fortalece a cada dia? Minha mente aprende a confiar em sua capacidade de criar riqueza. Por que minha autoconfiança financeira cresce naturalmente? Eu reconheço que milionários acreditam profundamente em sua visão. Por que minha mente começa a sustentar essa mesma convicção? Cada dia eu penso e sinto como alguém destinado a prosperar. Napoleon Hill explicou que a mente humana pode ser treinada para sucesso através da repetição consciente. E agora, minha mente se treina para a prosperidade todos os dias, porque minha mente se torna cada vez mais alinhada com riqueza e expansão. Eu percebo que minha mente começa a valorizar tempo, energia e oportunidades. Porque minhas decisões se tornam cada vez mais poderosas. Eu permito que minha mentalidade continue evoluindo. Por que pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim? Minha mente aprende a focar no que realmente cria riqueza. Por que minha visão sobre prosperidade se torna mais clara? Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento expansivo. Por que meus pensamentos se tornam cada vez mais abundantes? E agora, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. E agora, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a valorizar ideias que expandem riqueza, porque minha mente aprende a enxergar valor onde outras pessoas não percebem. Eu permito que meu pensamento se torne cada vez mais visionário. Por que pensar em expansão se torna tão natural dentro de mim? Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira. Por que minhas decisões começam a refletir confiança e estratégia? Eu reconheço que pessoas extremamente prósperas pensam em crescimento constante. Por que minha mente começa a operar exatamente nesse nível de crescimento? Cada dia, minha mentalidade se fortalece em direção à prosperidade, assim como Napoleon Hill explicou que riqueza começa com uma ideia clara, mantida na mente. Eu percebo essa clareza surgindo dentro de mim agora. Por que minha mente mantém cada vez mais firmemente a visão de prosperidade? Eu percebo que minha mente começa a sentir conforto ao pensar em grandes resultados. Por que minha consciência aceita com tanta facilidade a ideia de prosperidade? Eu permito que minha identidade financeira continue se transformando. Por que minha mente se acostuma com pensamentos de abundância? Minha mente aprende a focar em soluções inteligentes. Por que oportunidades começam a aparecer com mais frequência na minha vida? Eu reconheço que milionários desenvolvem pensamento estratégico. Por que minha mente aprende rapidamente a pensar de forma estratégica? Cada pensamento meu fortalece minha mentalidade de riqueza. Napoleon Hill ensinou que a mente se torna aquilo que ela pensa repetidamente. E agora, meus pensamentos começam a refletir prosperidade, confiança e expansão.
Por que meu subconsciente absorve com tanta facilidade a mentalidade milionária? Eu percebo que minha mente começa a se concentrar em criação de valor. Por que minha consciência começa a gerar ideias que produzem riqueza? Eu permito que novas oportunidades se revelem diante de mim. Por que minha mente reconhece caminhos financeiros cada vez mais claros? Minha mente aprende a agir com visão de longo prazo. Por que minhas escolhas se tornam cada vez mais inteligentes? Eu reconheço que riqueza exige clareza e disciplina mental. Por que minha mente se torna cada vez mais disciplinada? Cada dia eu penso com mais maturidade financeira. Napoleon Hill afirmou que desejo intenso combinado com fé cria uma força poderosa. E agora essa força começa a crescer silenciosamente dentro de mim. Porque minha mente começa a acreditar profundamente na minha prosperidade. Eu percebo que pensar grande se torna cada vez mais natural. Porque minha mente abandona completamente ideias de limitação. Eu permito que minha identidade se alinhe com a abundância crescente. Porque minha mente se sente confortável com prosperidade. Minha consciência se expande para novos níveis de visão financeira. Porque minha mente aprende a reconhecer oportunidades antes de muitas pessoas. Eu reconheço que milionários mantêm foco em crescimento. Porque minha mente permanece focada em prosperidade. Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill revelou que persistência transforma ideias em resultados. E agora, essa persistência se torna parte natural da minha mentalidade. Porque minha determinação para prosperar cresce cada vez mais. Eu percebo que minha mente aprende a transformar desafios em oportunidades. Porque minha inteligência financeira cresce continuamente. Eu permito que minha consciência continue evoluindo. Porque novas ideias lucrativas surgem dentro de mim. Minha mente aprende a agir com confiança diante de grandes decisões. Porque minha coragem financeira cresce todos os dias. Eu reconheço que prosperidade exige ação alinhada com visão. Porque minhas ações começam a refletir essa visão. Cada dia eu me torno mentalmente mais forte. Napoleon Hill ensinou que repetição emocional grava ideias no subconsciente. E agora, essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro de mim. Porque minha mente aceita tão facilmente a mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara. Porque minha mente começa a pensar em crescimento contínuo. Eu permito que minha mentalidade continue se expandindo. Porque prosperidade começa a parecer natural em minha vida. Minha mente aprende a valorizar tempo, energia e oportunidades. Porque minhas escolhas se tornam cada vez mais sábias. Eu reconheço que milionários mantêm foco e disciplina. Porque minha mente desenvolve esse mesmo nível de disciplina. Cada pensamento meu fortalece minha identidade próspera. Napoleon Hill explicou que a mente humana pode ser treinada para sucesso. E agora, minha mente se treina todos os dias para prosperidade. Porque minha mente permanece alinhada com o crescimento financeiro. Eu percebo que novas possibilidades surgem diante de mim. Porque minha mente aprende a reconhecer valor em cada experiência. Eu permito que minha consciência continue se expandindo. Porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático. Minha mente aprende a construir riqueza com inteligência. Porque minha visão financeira se torna cada vez mais forte. Eu reconheço
que prosperidade começa com pensamento elevado? Por que meus pensamentos se tornam cada vez mais poderosos? E neste momento, profundamente, silenciosamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. E neste momento, profundamente, silenciosamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a valorizar decisões que criam crescimento financeiro, porque minha mente aprende a pensar em termos de expansão e não de limitação. Eu permito que minha consciência continue se elevando para níveis maiores de prosperidade, porque minha mente se sente confortável ao imaginar riqueza crescente. Minha mente aprende a agir com visão estratégica, porque minhas decisões financeiras se tornam cada vez mais claras. Eu reconheço que milionários mantêm pensamentos disciplinados sobre riqueza, porque minha mente se torna cada vez mais disciplinada. Cada dia eu penso com mais maturidade financeira, assim como Napoleon Hill explicou que a mente humana pode dirigir sua própria realidade através do pensamento persistente. Eu percebo essa força silenciosa despertando dentro de mim, porque minha mente começa a direcionar minha realidade para a prosperidade. Eu percebo que minha mente aprende a enxergar oportunidades escondidas, porque minha consciência reconhece caminhos financeiros que antes eu não via. Eu permito que novas ideias lucrativas surjam dentro de mim, porque minha mente começa a gerar soluções que criam riqueza. Minha mente aprende a agir com confiança diante de oportunidades, porque minha coragem financeira cresce continuamente. Eu reconheço que pessoas extremamente prósperas confiam em sua visão, porque minha mente começa a confiar cada vez mais em sua própria inteligência. Cada pensamento meu fortalece minha mentalidade milionária. Napoleon Hill ensinou que o subconsciente responde aos pensamentos dominantes, e agora meus pensamentos dominantes começam a refletir prosperidade e crescimento. Por que meu subconsciente aceita tão profundamente essa nova mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha mente começa a pensar em criação de valor, porque minha consciência se concentra cada vez mais em soluções inteligentes. Eu permito que minha visão de prosperidade continue se expandindo, porque minha mente aprende a enxergar possibilidades ilimitadas. Minha mente aprende a focar no que realmente gera riqueza, porque minhas decisões começam a refletir clareza e estratégia. Eu reconheço que milionários pensam em multiplicação, porque minha mente começa a pensar em multiplicar resultados. Cada dia eu penso com mais visão de crescimento. Napoleon Hill falou sobre a importância de uma mente organizada, uma mente capaz de manter foco em objetivos claros, porque minha mente se torna cada vez mais organizada em direção à prosperidade. Eu percebo que minha mente aprende a manter foco em resultados positivos, porque minha atenção se direciona naturalmente para oportunidades. Eu permito que minha consciência se alinhe com a abundância, porque prosperidade começa a aparecer cada vez mais natural na minha vida. Minha mente aprende a agir com determinação e clareza, porque minha confiança financeira cresce todos os dias. Eu reconheço que riqueza exige consistência mental, porque minha mente se torna cada vez mais consistente. Cada pensamento meu constrói minha identidade próspera. Napoleon Hill explicou que a fé aplicada aos objetivos transforma a mentalidade humana. E agora, essa fé silenciosa começa a viver
dentro da minha mente? Por que minha mente acredita cada vez mais na minha capacidade de prosperar? Eu percebo que pensar em riqueza já não causa dúvida dentro de mim. Por que minha mente aceita com naturalidade grandes possibilidades financeiras? Eu permito que minha identidade continue se transformando. Por que minha mentalidade se torna cada vez mais expansiva? Minha mente aprende a agir com visão de longo prazo. Por que minhas escolhas refletem cada vez mais inteligência financeira? Eu reconheço que milionários mantêm foco em crescimento contínuo. Por que minha mente permanece concentrada em evolução financeira? Cada dia eu me torno mentalmente mais forte. Napoleon Hill ensinou que persistência transforma sonhos em realidade concreta. E agora, essa persistência cresce silenciosamente dentro de mim. Por que minha determinação para prosperar se fortalece a cada dia? Eu percebo que minha mente aprende com cada experiência. Por que minha inteligência financeira cresce constantemente? Eu permito que novas ideias se revelem dentro de mim. Por que minha mente começa a gerar soluções criativas para prosperar? Minha mente aprende a agir com coragem diante de desafios. Por que minha confiança cresce mesmo diante de dificuldades? Eu reconheço que prosperidade exige crescimento pessoal. Por que minha consciência evolui continuamente? Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill revelou que repetição emocional grava ideias profundamente no subconsciente. E agora, essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro da minha mente. Por que meu subconsciente absorve com tanta facilidade a mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara. Por que minha mente aprende a lidar com prosperidade com sabedoria? Eu permito que minha consciência continue se expandindo. Por que pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim? Minha mente aprende a reconhecer oportunidades valiosas. Por que novas portas financeiras começam a surgir na minha vida? Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento elevado. Por que meus pensamentos se tornam cada vez mais poderosos? E agora, profundamente, calmamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. E agora, profundamente, calmamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a se acostumar com ideias de grandeza. Por que pensar em resultados extraordinários se torna cada vez mais natural para mim? Eu permito que minha consciência aceite níveis maiores de prosperidade. Por que minha mente se sente confortável imaginando riqueza crescente? Minha mente aprende a valorizar visão e estratégia. Por que minhas decisões financeiras se tornam cada vez mais inteligentes? Eu reconheço que milionários pensam em expansão contínua. Por que minha mente aprende rapidamente esse padrão de expansão? Cada dia, minha mentalidade se fortalece em direção à abundância. Assim como Napoleon Hill revelou que riqueza começa como um estado mental antes de se tornar realidade. Eu percebo esse estado mental crescendo dentro de mim agora. Por que minha mente aceita tão profundamente essa identidade de prosperidade? Eu percebo que minha mente começa a valorizar oportunidades. Por que minha consciência aprende a reconhecer valor em cada situação?
eu permito que novas ideias de prosperidade surjam dentro de mim. Porque minha mente gera pensamentos que criam riqueza. Minha mente aprende a agir com coragem diante de oportunidades. Porque minha confiança financeira cresce continuamente. Eu reconheço que pessoas extremamente ricas pensam em criação de valor. Porque minha mente começa a se concentrar em criar valor para o mundo. Cada pensamento meu fortalece minha mentalidade milionária. Napoleon Hill ensinou que o subconsciente trabalha constantemente para manifestar pensamentos dominantes. E agora, meus pensamentos dominantes se alinham com prosperidade e crescimento. Porque meu subconsciente começa a trabalhar naturalmente para criar abundância, eu percebo que minha mente aprende a focar no que realmente importa. Porque minha atenção se direciona para oportunidades e crescimento. Eu permito que minha consciência continue se expandindo. Porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara. Minha mente aprende a agir com disciplina e inteligência. Porque minhas escolhas financeiras se tornam mais poderosas. Eu reconheço que milionários mantêm foco em resultados. Porque minha mente permanece focada em prosperidade. Cada dia eu penso com mais maturidade financeira. Napoleon Hill falou sobre o poder da fé aplicada aos objetivos, uma força interna que transforma pensamento em realidade. Porque minha mente começa a acreditar profundamente na minha prosperidade. Eu percebo que pensar grande se torna confortável para mim. Porque minha mente abandona completamente ideias de escassez. Eu permito que minha identidade continue evoluindo. Porque prosperidade começa a parecer parte natural da minha vida. Minha mente aprende a enxergar oportunidades escondidas. Porque novas possibilidades financeiras aparecem diante de mim. Eu reconheço que riqueza exige visão clara. Porque minha mente se torna cada vez mais visionária. Cada pensamento meu constrói minha identidade próspera. Napoleon Hill explicou que persistência transforma desejos em resultados concretos. E agora, essa persistência começa a viver dentro de mim. Porque minha determinação para prosperar cresce continuamente. Eu percebo que minha mente aprende com cada experiência. Porque minha inteligência financeira se desenvolve todos os dias. Eu permito que novas ideias surjam naturalmente dentro de mim. Porque minha mente começa a gerar estratégias inteligentes para prosperar. Minha mente aprende a agir com confiança diante de desafios. Porque minha coragem financeira cresce a cada dia. Eu reconheço que prosperidade exige crescimento pessoal. Porque minha consciência continua evoluindo. Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill ensinou que a repetição emocional grava ideias profundamente no subconsciente. E agora, essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro de mim. Porque meu subconsciente aceita com tanta facilidade a mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais expansiva. Porque minha mente começa a pensar em multiplicação de resultados. Eu permito que minha consciência continue se elevando. Porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim. Minha mente aprende a reconhecer valor em cada oportunidade. Porque novas portas financeiras começam a se abrir diante de mim. Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento elevado. Porque meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com prosperidade. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir
exatamente como a mente de um milionário. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a valorizar decisões que criam liberdade financeira, porque minha mente aprende a pensar sempre em expansão e crescimento. Eu permito que minha identidade financeira continue evoluindo, porque minha mente se sente confortável com ideias de prosperidade ilimitada. Minha mente aprende a agir com visão estratégica sobre dinheiro, porque minhas escolhas financeiras se tornam cada vez mais inteligentes. Eu reconheço que milionários cultivam pensamentos poderosos sobre riqueza, porque minha mente começa a cultivar esses mesmos pensamentos. Cada dia, minha mentalidade se torna mais alinhada com a abundância. Assim como Napoleon Hill ensinou que pensamentos dominantes moldam resultados, eu percebo meus pensamentos se transformando profundamente, porque minha mente mantém cada vez mais firmemente a visão de prosperidade. Eu percebo que minha mente começa a enxergar possibilidades onde antes havia dúvidas, porque minha consciência reconhece oportunidades financeiras com tanta facilidade. Eu permito que ideias de riqueza se fortaleçam dentro de mim, porque minha mente gera pensamentos que criam valor real no mundo. Minha mente aprende a agir com confiança diante de oportunidades, porque minha coragem financeira cresce todos os dias. Eu reconheço que pessoas extremamente ricas desenvolvem mentalidade disciplinada, porque minha mente se torna cada vez mais disciplinada. Cada pensamento meu fortalece minha identidade milionária. Napoleon Hill revelou que o subconsciente responde aos pensamentos repetidos com emoção. E agora, meus pensamentos de prosperidade se repetem profundamente dentro de mim. Por que meu subconsciente absorve tão facilmente a mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha mente começa a focar no que realmente gera prosperidade, porque minha atenção se direciona naturalmente para crescimento financeiro. Eu permito que minha consciência continue se expandindo, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara. Minha mente aprende a tomar decisões com maturidade financeira, porque minhas escolhas refletem inteligência e estratégia. Eu reconheço que milionários mantêm foco em resultados positivos, porque minha mente permanece focada em prosperidade. Cada dia eu penso com mais visão de crescimento. Napoleon Hill explicou que fé aplicada aos objetivos transforma a realidade. E agora, essa fé silenciosa cresce dentro da minha mente, porque minha mente acredita cada vez mais no meu destino de prosperidade. Eu percebo que pensar grande se torna cada vez mais natural, porque minha mente abandona completamente pensamentos limitantes. Eu permito que minha identidade continue se expandindo, porque prosperidade começa a parecer cada vez mais natural na minha vida. Minha mente aprende a reconhecer oportunidades escondidas, porque novas possibilidades financeiras surgem diante de mim. Eu reconheço que riqueza exige visão clara e foco, porque minha mente se torna cada vez mais visionária. Cada pensamento meu constrói minha mentalidade próspera. Napoleon Hill ensinou que persistência transforma desejos em realidade concreta. E agora, essa persistência começa a viver dentro de mim, porque minha determinação para prosperar cresce continuamente. Eu percebo que minha mente aprende com cada experiência, porque
minha inteligência financeira cresce a cada dia. Eu permito que novas ideias surjam naturalmente dentro de mim, porque minha mente começa a gerar estratégias poderosas para prosperar. Minha mente aprende a agir com coragem diante de desafios, porque minha confiança financeira aumenta constantemente. Eu reconheço que prosperidade exige evolução pessoal, porque minha consciência continua se expandindo. Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill afirmou que repetição emocional grava ideias no subconsciente. E agora, essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro da minha mente. Por que meu subconsciente aceita com tanta facilidade a mentalidade milionária? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais expansiva, porque minha mente aprende a pensar em multiplicação de riqueza. Eu permito que minha consciência continue evoluindo, porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim. Minha mente aprende a reconhecer valor em cada oportunidade, porque novas portas financeiras começam a se abrir na minha vida. Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento elevado, porque meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com prosperidade. E agora, profundamente, calmamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. E agora, profundamente, calmamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a aceitar níveis cada vez maiores de prosperidade, porque minha mente se sente confortável imaginando riqueza ilimitada. Eu permito que minha identidade financeira continue se expandindo, porque pensar em milhões se torna cada vez mais natural dentro de mim. Minha mente aprende a enxergar valor em ideias e oportunidades, porque minha visão sobre dinheiro se torna mais estratégica. Eu reconheço que milionários desenvolvem clareza mental sobre prosperidade, porque minha mente se torna cada vez mais clara e focada em riqueza. Cada dia eu penso com mais inteligência financeira. Assim como Napoleon Hill ensinou que pensamentos persistentes moldam o destino financeiro, eu percebo meus pensamentos se transformando profundamente agora, porque minha mente mantém cada vez mais firme a visão de prosperidade. Eu percebo que minha mente começa a valorizar crescimento constante, porque minha consciência aprende a enxergar oportunidades em todos os lugares. Eu permito que novas ideias financeiras surjam dentro de mim, porque minha mente começa a gerar soluções que criam riqueza. Minha mente aprende a agir com confiança diante de decisões importantes, porque minha coragem financeira cresce continuamente. Eu reconheço que milionários mantêm visão de longo prazo, porque minha mente começa a pensar em prosperidade duradoura. Cada pensamento meu fortalece minha identidade milionária. Napoleon Hill revelou que o subconsciente responde às ideias repetidas com emoção, e agora minhas ideias de prosperidade se repetem profundamente dentro de mim. Por que meu subconsciente absorve tão facilmente essa mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha mente começa a focar no que realmente cria valor, porque minha atenção se direciona naturalmente para oportunidades. Eu permito que minha consciência continue se expandindo, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais poderosa. Minha mente aprende a tomar decisões com inteligência financeira, porque minhas escolhas se tornam cada vez mais estratégicas.
Eu reconheço que milionários mantêm foco em resultados, porque minha mente permanece focada em prosperidade. Cada dia eu penso com mais visão de crescimento. Napoleon Hill explicou que fé aplicada ao pensamento cria força interior, e agora essa força começa a crescer dentro da minha mente. Porque minha mente acredita cada vez mais na minha capacidade de prosperar, eu percebo que pensar grande se torna cada vez mais natural para mim. Porque minha mente abandona completamente pensamentos limitantes, eu permito que minha identidade continue evoluindo. Porque prosperidade começa a parecer parte natural da minha vida, minha mente aprende a reconhecer oportunidades escondidas. Porque novas possibilidades financeiras surgem diante de mim, eu reconheço que riqueza exige clareza e foco. Porque minha mente se torna cada vez mais visionária. Cada pensamento meu constrói minha mentalidade próspera. Napoleon Hill ensinou que persistência transforma desejos em realidade concreta. E agora essa persistência começa a viver dentro de mim, porque minha determinação para prosperar cresce continuamente. Eu percebo que minha mente aprende com cada experiência da vida, porque minha inteligência financeira cresce todos os dias. Eu permito que novas ideias surjam naturalmente dentro de mim, porque minha mente começa a gerar estratégias inteligentes para prosperar. Minha mente aprende a agir com coragem diante de desafios, porque minha confiança financeira cresce constantemente. Eu reconheço que prosperidade exige crescimento pessoal, porque minha consciência continua evoluindo. Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill ensinou que repetição emocional grava ideias no subconsciente. E agora essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro de mim. Por que meu subconsciente aceita tão facilmente a mentalidade milionária? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais expansiva, porque minha mente aprende a pensar em multiplicação de riqueza. Eu permito que minha consciência continue se elevando, porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim. Minha mente aprende a reconhecer valor em cada oportunidade, porque novas portas financeiras começam a se abrir na minha vida. Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento elevado, porque meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com prosperidade. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. E neste momento, silenciosamente, profundamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que minha mente começa a aceitar a grandeza como algo natural, porque minha mente se sente confortável imaginando riqueza cada vez maior. Eu permito que minha identidade financeira continue se expandindo profundamente, porque pensar em prosperidade ilimitada se torna tão natural para mim. Minha mente aprende a enxergar oportunidades escondidas no mundo, porque minha percepção financeira se torna cada vez mais aguçada. Eu reconheço que milionários desenvolvem mentalidade de criação constante, porque minha mente começa a criar ideias que geram valor real. Cada dia eu penso com mais clareza sobre riqueza, assim como Napoleon Hill ensinou que a mente humana pode se programar para a prosperidade através da repetição consciente. Eu percebo essa programação acontecendo dentro de mim agora, porque meu subconsciente aceita com tanta facilidade
a identidade de prosperidade. Eu percebo que minha mente começa a valorizar crescimento e expansão, porque minha consciência aprende a reconhecer oportunidades financeiras em todos os lugares. Eu permito que pensamentos de riqueza se fortaleçam dentro de mim, porque minha mente começa a gerar ideias que multiplicam resultados. Minha mente aprende a agir com coragem diante de oportunidades, porque minha confiança financeira cresce a cada dia. Eu reconheço que milionários mantêm visão clara sobre prosperidade, porque minha mente começa a desenvolver essa mesma clareza. Cada pensamento meu fortalece minha mentalidade milionária. Napoleon Hill revelou que pensamentos dominantes moldam a realidade de uma pessoa, e agora meus pensamentos dominantes começam a refletir prosperidade e abundância. Por que meu subconsciente trabalha continuamente para criar riqueza em minha vida? Eu percebo que minha mente começa a focar no que realmente cria valor, porque minha atenção se direciona naturalmente para oportunidades de crescimento. Eu permito que minha consciência continue se expandindo, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais poderosa. Minha mente aprende a tomar decisões com maturidade financeira, porque minhas escolhas se tornam cada vez mais inteligentes. Eu reconheço que milionários mantêm foco em resultados positivos, porque minha mente permanece focada em prosperidade. Cada dia eu penso com mais visão de abundância. Napoleon Hill ensinou que a fé aplicada aos pensamentos cria uma força interior poderosa. E agora essa força começa a despertar dentro da minha mente, porque minha mente acredita cada vez mais na minha capacidade de prosperar. Eu percebo que pensar grande se torna cada vez mais natural para mim, porque minha mente abandona completamente qualquer ideia de escassez. Eu permito que minha identidade continue evoluindo, porque prosperidade começa a parecer parte natural da minha vida. Minha mente aprende a reconhecer oportunidades invisíveis para muitos. Por que novas possibilidades financeiras surgem diante de mim? Eu reconheço que riqueza exige visão clara e confiança interior, porque minha mente se torna cada vez mais visionária. Cada pensamento meu constrói minha mentalidade próspera. Napoleon Hill explicou que persistência transforma ideias em resultados reais. E agora essa persistência cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha determinação para prosperar se fortalece a cada dia. Eu percebo que minha mente aprende com cada experiência, porque minha inteligência financeira cresce continuamente. Eu permito que novas ideias de prosperidade surjam dentro de mim, porque minha mente começa a gerar estratégias inteligentes para prosperar. Minha mente aprende a agir com coragem diante de desafios, porque minha confiança financeira cresce constantemente. Eu reconheço que prosperidade exige crescimento pessoal constante, porque minha consciência continua evoluindo. Cada pensamento meu fortalece minha visão de riqueza. Napoleon Hill afirmou que repetição emocional grava ideias no subconsciente, e agora essas ideias de prosperidade se gravam profundamente dentro da minha mente. Por que meu subconsciente absorve com tanta facilidade a mentalidade de riqueza? Eu percebo que minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais expansiva, porque minha mente aprende a pensar em multiplicação de riqueza. Eu permito que minha consciência continue se elevando, porque pensar como um milionário se torna cada vez mais automático para mim. Minha mente aprende a reconhecer valor em cada oportunidade, porque novas portas financeiras começam a se abrir
na minha vida. Eu reconheço que a abundância começa com um pensamento elevado. Porque meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com prosperidade. E agora, profundamente, calmamente, minha mente continua aprendendo a pensar, sentir e agir, exatamente como a mente de um milionário. Eu percebo que algo dentro de mim continua se reorganizando silenciosamente. Minha mente aprende a reconhecer prosperidade com cada pensamento que passa. Por que minha mente percebe oportunidades com tanta facilidade agora? Eu permito que novas ideias de crescimento continuem surgindo dentro de mim. Minha consciência se expande naturalmente para níveis maiores de prosperidade. Por que pensar como alguém próspero se torna cada vez mais natural para mim? Eu reconheço que minha mente está se tornando clara, focada e poderosa. Por que minhas decisões começam a refletir confiança, visão e inteligência? Eu permito que minha identidade continue se alinhando com abundância. Minha mente continua aprendendo a enxergar valor em tudo ao meu redor. Porque novas possibilidades começam a aparecer na minha vida todos os dias? Assim como Napoleon Hill percebeu que pensamentos persistentes criam novos caminhos, eu sinto esses caminhos se abrindo silenciosamente dentro da minha própria mente. Por que os princípios observados por Napoleon Hill se tornam cada vez mais claros dentro de mim? Eu percebo que minha mentalidade está se expandindo além de antigas limitações. Minha mente aprende a pensar de forma cada vez mais rica, criativa e visionária. Por que prosperidade começa a parecer cada vez mais natural na minha vida? Eu permito que minha confiança continue crescendo profundamente dentro de mim. Minha consciência aprende a reconhecer abundância em todos os lugares. Eu reconheço que oportunidades existem em todo lugar. Por que minha mente se torna tão habilidosa em percebê-las? Eu permito que minha visão de futuro continue se expandindo. Minha mente aprende a confiar em sua própria inteligência. Por que minha vida começa a refletir cada vez mais prosperidade? Assim como Napoleon Hill ensinou, uma mente focada em prosperidade encontra caminhos que antes eram invisíveis. E eu percebo que minha mente começa a enxergar esses caminhos com clareza. Por que minha visão sobre dinheiro e crescimento se torna cada vez mais inteligente? Eu percebo que minha consciência está crescendo. Minha mente aprende a transformar ideias em oportunidades reais. Por que minha criatividade financeira continua se expandindo? Eu permito que pensamentos de abundância continuem ocupando minha mente. Minha mente aprende a permanecer calma, clara e confiante. Eu reconheço que prosperidade começa na forma de pensar. Por que meus pensamentos se tornam cada vez mais alinhados com riqueza? Eu permito que minha mentalidade continue evoluindo naturalmente. Minha mente aprende a agir com visão, estratégia e confiança. E mesmo enquanto este áudio se aproxima do silêncio, eu percebo que algo dentro de mim continua se fortalecendo. Minha mente continua absorvendo essas ideias. Minha consciência continua expandindo. Minha visão continua se tornando mais clara. Por que prosperidade continua crescendo naturalmente dentro da minha vida? Por que minha mente permanece aberta para oportunidades extraordinárias? Por que pensar, sentir e agir como alguém próspero se torna cada vez mais natural para mim?
Eu reconheço que minha mente agora está alinhada com o crescimento. Eu penso de forma cada vez mais clara, confiante e próspera. Minha consciência continua se expandindo para níveis maiores de abundância, e a cada novo pensamento, a cada nova ideia, a cada nova oportunidade, minha mente continua aprendendo, crescendo, prosperando em direção a uma vida de riqueza, clareza e expansão ilimitada.